Cite dois versículos do Novo Testamento que recomendam a guarda do sábado. Veja, você tem que fazer uma diferença entre mandamentos descritivos e prescritivos, né? Por exemplo, você não vai encontrar no Novo Testamento mandamentos prescritivos sobre sábado e sobre dízimo. Por quê? Porque eram assuntos tão claros, né? Os fariseus guardavam até de uma maneira tão exagerada que o que Cristo fazia? Corrigia os exageros. Então não era a real necessidade. Agora, você encontra várias reuniões sabáticas mencionadas de forma descritiva. E como nós cremos, né, que um exemplo fala mais do que 1000 palavras, imagine, por exemplo, 90 reuniões religiosas realizadas no sábado. Só em Corinto, em 1 Coríntios 18, versos 3, 4 e 11, Paulo todos os sábados pregou na igreja. E não foi para agradar na sinagoga, não foi para agradar judeus, porque Paulo até os agradou bastante. Mas Paulo só ali ele guardou 78 sábados. E interessante é que ao guardar 78 sábados só em Corinto, Paulo teria tido tempo suficiente durante 1 ano e meio para ensinar, por exemplo, que o dia de guarda mudou. E ele não fez isso. Muito pelo contrário. Quando a Bíblia diz, por exemplo, em Atos 17:2, que Paulo guardava o sábado segundo o seu costume, ele ia discorrer sobre a Bíblia na sinagoga, esse termo grego, segundo o seu costume, indica que isso era de livre e espontânea vontade de Paulo, não era para agradar judeus, como alguns dizem, né? E em Lucas 4,16 também, Cristo chega a dizer, o texto diz que era costume de Jesus ir às sinagogas aos sábados. Não para agradar judeus, porque Cristo desagrava até demais, não é? Mas Cristo fazia porque esse é o quarto mandamento, porque Cristo é o criador do sábado, como diz Mateus 12:8. Ele é o soberano, ele é o Senhor. E, portanto, quando Cristo diz que é o Senhor do sábado, ele também está ali mostrando a divindade dele. Para finalizar, quero lembrar você também de Mateus 24:20. Olha que interessante. 70 anos após a cruz, Cristo disse para os judeus, cristãos, orarem para que a fuga deles de Jerusalém não ocorresse nem no inverno e nem no sábado. O que isso indica? Que 70 anos após a cruz, os judeus cristãos continuariam guardando o sábado. Então você tem a certeza absoluta. Não há base bíblica para a guarda do domingo. Ao mesmo tempo, muitos irmãos sinceros guardam o domingo e eles precisam ser respeitados, mas ao mesmo tempo devemos ensiná-los. Em outro momento eu vou fazer para você, para todos os seguidores e outras pessoas, uma transmissão novamente, como eu estava fazendo no YouTube todas as terças-feiras às 8 da noite, só sobre o sábado no Novo Testamento para nós avaliarmos isso mais profundamente. Fechando, amigos, o assunto, veja, encontramos no Novo Testamento vários textos, não da mesma natureza prescritiva de Malaquias 3:10 em favor do dízimo, mas de natureza descritiva, e isso é suficiente para o cristão sincero. Por exemplo, em Mateus 23:23, Cristo aprova a prática do dízimo, e não poderia ser diferente, porque se Malaquias 3:8 e 9 não dizimar é roubo, é claro que Cristo não ensinaria alguém a roubar. Em 1 Coríntios 9, 13 e 14, por exemplo, Paulo, ele aplica o sistema levítico de levita de dízimos à manutenção da pregação do evangelho. Então tem muitos textos. E aí a pergunta é, se os cristãos não questionam, a maioria dos cristãos não questiona a validade do dízimo, por que questionar a validade do sábado? Não podemos ter dois pesos, duas medidas. E feliz sábado, Deus te abençoe.